Olá, o nosso tema hoje é Aprovados por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema que está baseado na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, do versículo 1 até o versículo 20. E vamos conversar um pouco para saber o que é que Paulo esperava do seu filho na fé, Timóteo. Em um estudo anterior, nós comentamos sobre o capítulo 1 de 2 Timóteo e fizemos uma introdução ao capítulo 2 ao abordar o tema Eu sei em quem tenho crido. E aqui no capítulo 2, nos versículos de 1 a 20, São Paulo ele continua aconselhando ao jovem ministro que era Timóteo, considerado um filho na fé de Paulo. Agora, quando nós comparamos as epístolas paulinas com a igreja de nossos dias, nós podemos dizer, sem medo de errar, que nós vivemos em dias tão difíceis, onde o mundo vai de mal a pior, onde as pessoas não querem saber de Deus, onde o evangelho é desprezado, onde a palavra de Deus é desconsiderada. E até mesmo os cristãos, que deveriam ser a diferença, como o Senhor Jesus disse nos evangelhos, o sal da terra, a luz do mundo. Na realidade, quando olhamos o cristianismo de hoje, vemos que esta premissa de ser sal da terra, luz do mundo, deixa muito a desejar. Mas eu creio que Deus, nesses últimos dias, esses dias tão trabalhosos, Deus tem contado muito com aqueles que se dispõem a fazer a sua obra dentro dos parâmetros da sã doutrina. Certamente nunca faltaram voluntários para trabalhar na seara do Senhor. Porém, hoje mais do que nunca, a necessidade é bem maior. Talvez você possa dizer, mas professor Adailton, nunca houve tantos evangélicos como nos dias de hoje. Porém, uma coisa não tem nada que ver com a outra, já que a salvação é dada pela graça de Deus. É a grande misericórdia, a grande condescendência de Deus. Voltemos ao nosso texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Eu não vou ler os versículos todos, porque à medida que nós formos apresentando o tema, nós vamos citando alguns versículos. Primeiro, considerando o Evangelho. Paulo, ele começa o capítulo 2 dando uma exortação para que Timóteo se mantenha firme na fé, se fortalecendo na graça que ele recebeu em Cristo Jesus. Aqui nós vemos que Paulo disse a Timóteo, nessa segunda carta, já no capítulo 1, no versículo 8, ele disse, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E apesar de que Timóteo era um jovem, ele tinha grande responsabilidade em relação ao Evangelho. Mesmo não tendo, talvez, esse dom forte de evangelizar, ele teria que fazer a obra como um bom evangelista. Porque Paulo, no capítulo 4, no versículo 5, ele disse, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. No capítulo 2, no versículo 3, Paulo disse, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Já no capítulo 3, no versículo 11, ele fala de suas aflições, aquelas que aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. E no versículo 12 do mesmo capítulo 3,
ele diz que aquele que quiser viver piamente em Cristo, certamente padecerá perseguições. Então Timóteo deveria ser diferente em todos os aspectos. Me chama muita atenção o primeiro versículo, aqui no capítulo 2, quando Paulo disse: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E por que tanta tinta, podemos dizer assim, sobre esse jovem Timóteo? Através das epístolas paulinas e do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Timóteo foi um dos líderes mais destacados da igreja primitiva. Esse jovem líder tinha a admiração do apóstolo Paulo, que ele escreveu 2 epístolas. A mãe de Timóteo era judia e seu pai era um gentio, era grego, como nós observamos no livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 1. E Timóteo, apesar de ser jovem, viver em uma sociedade em constante evolução, notamos que ele tinha um bom testemunho em sua cidade e também fora do seu domicílio. Isso podemos observar no livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 2. Assim que o apóstolo Paulo, ele tendo encorajado Timóteo a continuar no seu serviço de evangelista, como vemos no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, Paulo, ele agora o exorta a encarar os sofrimentos desse trabalho. Ele o exorta a desenvolver algumas características, que ele diz que é a característica do ministro fiel, do mestre da palavra. Não apenas pregar, mas muito mais ensinar. Então Paulo, ele não poupa o tema do sofrimento. Porque nós sabemos que é em sofrimento que o servo de Deus deve procurar força na graça de Deus. Não em sua própria capacidade, em sua própria sabedoria ou em seus contatos que ele pode ter, mas na graça de Deus. E Paulo, ele insiste do versículo 1 ao versículo 8 em um tema fundamental para o jovem ministro, que é a prática da oração. Considerando que Timóteo necessitava de firmeza na luta contra as falsas doutrinas, que ele já havia mencionado no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 20, Paulo agora o exorta que começasse, antes de tudo, orando. E nos lembramos dos evangelhos, onde Jesus falou muito da importância da oração. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Então, nós vemos que a oração constante, ela é algo que é uma fortaleza na vida do verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. E Paulo exortou a Timóteo que praticasse a oração em todas as suas formas. Ele fala em forma de súplicas, ou seja, pedidos específicos baseados em necessidades. Oração propriamente dita são palavras direcionadas a Deus. A oração é uma conversa, é um diálogo, é um bate-papo com o Pai Celestial, o Criador do Universo. Ele fala sobre intercessões, ou seja, pedido em favor de outras pessoas. Considerando que o cristão tem acesso direto ao Pai através de Jesus, ele deve ajudar aos outros através das súplicas. Esses pedidos de oração têm muita eficácia diante do trono do nosso Deus. E por último ele fala sobre as ações de graças. Ou seja, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez e confiando naquilo que Deus fará. Ou seja, é uma
uma ação de graça, um agradecimento que podemos dizer antecipado. Porque sabemos que já está depositado na nossa conta aquilo que iremos necessitar na obra de Deus. Agora, é importante aqui no versículo 1 que Timóteo, ele deveria lembrar-se que a sua força viria de Jesus. No versículo 1, Paulo disse: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, diante dos problemas que Timóteo iria enfrentar, ele teria que reunir forças. E essas forças veriam justamente da graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós notamos que nos dias de hoje, muitos buscam a força no dinheiro, outros na posição social, uns na ameaça ou na violência, e outros buscam força em si mesmo. São os autossuficientes. Agora, o problema é que essas fontes que são usadas para fortalecerem em meio das crises são transitórias. Não são de uma base sólida. E suas forças não são suficientes. Por isso que São Paulo, ele exorta a Timóteo a buscar essas forças na graça que há em Cristo Jesus. Agora, aqui no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 13, há algumas figuras que o apóstolo usa que é muito importante. Ele usa a figura do soldado, do atleta e do lavrador. Como soldado, terá que sacrificar certos confortos e os seus próprios desejos para poder conquistar o objetivo do seu supremo comandante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o treinamento militar dá muita importância à disciplina, à submissão e à sobrevivência. Assim que, para ser um bom soldado, é necessário cumprir uma série de condições. Além disso, todo soldado necessita respeitar as normas das Forças Armadas que o convocou. A segunda figura é a figura do atleta. E como atleta, Timóteo terá que seguir regras, sacrificar sua liberdade para o quê? Receber o prêmio. Sabemos que o servo do Senhor, ele precisa ser bem treinado como um atleta e ser disciplinado para que ele possa alcançar os alvos de Deus. Ser um atleta vencedor é uma questão de dedicação e também de treinamento. Não um atleta vencerá apenas porque tem o dom do atletismo. Ele necessita desenvolver o dom pelo treinamento e pela disciplina. E a ilustração final do curso do discipulado para Timóteo e sobre a recompensa que Paulo está falando aqui é na figura do agricultor. E a ênfase desse versículo encontra justamente na palavra trabalho, que do grego é o kopiao. Esta palavra é muito especial porque difere das outras palavras gregas para trabalho, em que se fala de um trabalho até se esgotar. Assim que o ministério é algo exaustivo. A semeadura e a colheita nos campos de Deus nos trará ao ápice da fadiga física, mental e espiritual. Nós vimos na parábola dos trabalhadores da vinha, de Mateus capítulo 20, versículo 12, que os trabalhadores foram chamados a suportar o peso e o calor do dia. Assim que, como lavrador, terá que trabalhar duro com muita paciência para depois colher os frutos. Assim que a interpretação é que a conquista de conversões é também uma colheita. Jesus diz que a seara, na verdade, é grande.
Então, se nós queremos colher, teremos que semear. E eu estive lendo um artigo, inclusive, sobre o tema, sobre essa sã doutrina que Timóteo tinha que conservar. Ciro Sanches de Borg, ele é um artigo que é muito oportuno, e eu quero citar. Ele nos fala sobre ser ou não ser conservador. E ele diz: muitos cristãos, na atualidade, não podem nem ouvir o termo conservador, porque eles o associam com farisaísmo, com legalismo, com fanatismo e com posturas extremistas quando menciona sobre conservadorismo. Diretamente ele o relaciona com usos e costumes. E ele diz mais: eles pensam que o conservador é aquele cristão retrógrado, inimigo de tudo, e que parece que vive em um mundinho separado, como se pertencesse a uma religião ascética. Entretanto, se observarmos à luz da palavra de Deus, todo salvo em Cristo deve ser conservador. E você me pergunta: mas Adailton, por quê? Primeiro, porque conservar do ponto de vista bíblico não significa ter uma falsa santidade. Não significa ter uma vida estereotipada que faz dos usos e costumes a causa e não o efeito. Antes, implica em quê? Na observância da sã doutrina, a qual nos leva a ter santidade interna e externa. Você observa que em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13, Paulo diz: conserva o modelo das sãs palavras. Olha, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos manda guardar, conservar tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Continuando a análise do texto, no tema que nos dirige, há uma palavra que é a palavra-clave: manejando corretamente a palavra da verdade. Entre outras coisas, quando eu estudava jornalismo, ali nós fomos instruídos pelos professores de jornalismo, ali no Rio de Janeiro, a sempre fazer 5 perguntas: quem, o que, quando, onde e por quê. De modo que as matérias refletissem exatamente os fatos apresentados. Esse princípio, ele é vitalmente importante que tenhamos em mente sempre que estudarmos a palavra de Deus. Precisamos comparar as Escrituras com as Escrituras e assim evitar que venhamos a tirar algo fora do seu contexto. O texto em questão é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quando Timóteo lê a missiva de Paulo que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade aqui é a palavra de Deus, a Bíblia. Como esse versículo nos diz que somos responsáveis diante de Deus do correto manejo de sua palavra, é um cuidado muito especial quando nos apresentamos
como mensageiros de Deus. Há muitos anos atrás, um professor ali no Rio de Janeiro nos explicava o significado de manejar corretamente. E observando a tradução grega de manejar ou para manejar corretamente, essa palavra é ortotomonta. Essa palavra é composta pelo adjetivo ortos, que significa perfeitamente correto ou em linha reta, e o verbo tomo, que significa cortar. De uma certa forma, todos nós conhecemos esta palavra, ortopedia, ortodoncia, ou seja, são palavras que entrou no nosso português. Assim que, ortotomonta, a palavra da verdade, significa cortar perfeitamente ou em linha reta a palavra da verdade. Agora, para Deus nos chamar a cortar perfeitamente ou em linha reta a sua palavra, isso significa que nem eu nem você, nós não podemos ter 3 ou até mesmo 2 cortes diferentes. Tem que ser correto como Deus exige. Outra interpretação para esse texto do grego é comparado com o arado que vai arando em linha reta. Apenas uma interpretação da palavra de Deus que é perfeitamente correta, tal como está escrito. Agora, para saber como chegar a este corte perfeito e reto, a uma perfeita e correta interpretação da Bíblia, nós vemos em 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 20, ali nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então é muito importante esse versículo. Apresenta-te. E eu vejo na palavra apresentar, que Paulo começa esse versículo, ele diz que Timóteo deveria se apresentar. Isso significa colocar-se à disposição de Deus para o seu serviço. Assim que o primeiro passo que o cristão deve dar logo após a sua salvação e conhecendo a Jesus como Senhor de sua vida é colocar-se à disposição de Deus para o seu serviço. Nós vemos no livro do profeta Isaías que ele tomou essa decisão quando o Senhor lhe perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A sua resposta foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, no versículo 8. Assim que a verdade é que o Senhor está à procura dessas pessoas dispostas, como Isaías, a dizer: eis-me aqui. Uma certa feita, Jesus caminhando com os seus discípulos, ele avistou uma grande multidão. E a Bíblia diz que ele teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Olha, meus queridos, na vida secular, todo profissional qualificado, ele necessita demonstrar sua competência na área que ele se propõe trabalhar. Ninguém exerce uma função de confiança sem primeiro passar pelos testes. O médico, o advogado, inclusive os advogados têm que fazer a prova da OAB,
para ver se realmente eles aprenderam na faculdade, o engenheiro e tantos outros profissionais, após longos anos nas escolas superiores, eles têm um conhecimento teórico, ainda que tenham seus estágios. Mas depois eles vão aos hospitais, às indústrias, como residentes e estagiários, para depois de aprovados, tornarem-se titulares em suas áreas profissionais. Então, nós chegamos à conclusão que, para ser aprovado, o homem antes necessita ser provado. E na vida espiritual há muita semelhança. O Senhor nos prova permitindo-nos passar por circunstâncias adversas. Aquelas que os nossos irmãos costumam chamar de deserto, de funis, etc., né? São termos que lembram o quê? Lembra a solidão, aperto, dificuldades. Tudo isto faz parte das provas. Isso muitas vezes sabemos que é desanimador, porém é extremamente necessário passar pelas provas. Nós chegamos então a essa conclusão, que as provas são indispensáveis para que o obreiro seja aprovado por Deus. E eu digo sempre que quando estamos já no funil, naquele momento crítico, caótico, aí nós sentimos a mão de Deus. E aí vem a pergunta, mas qual é o objetivo de Deus a nos provar? Se o seu filho já fez tudo na cruz. Meus queridos, as provas de Deus são para testar as nossas reações instantâneas, nosso domínio próprio em áreas vulneráveis, a nossa disposição de obediência e fidelidade a longo prazo, forjar nosso caráter e gerar com isso a perseverança. Eu lembro-me que quando eu era missionário no Amazonas, foi um momento difícil, porque eu achei que ao chegar ali, eu teria um guia para estar comigo na selva e conversar com as pessoas sobre as maravilhas que Deus tinha feito comigo. Na época eu estava no Rio de Janeiro, mas passamos por coisas que, depois que eu saí do Amazonas, antes de ir para a República Argentina, onde eu estive trabalhando por mais de 20 anos, eu pude ver que realmente eu necessitava, antes de ir, nesse caso para a República Argentina, passar pela prova do Amazonas. E eu dizia aos seminaristas, eu creio que todo obreiro deve passar pela Amazônia. Não foi um deserto, ao contrário, muita água, muito verde, mas foi uma prova dura e difícil. E concluindo, vem a pergunta, quais são as qualidades de um obreiro aprovado? Em um comentário anterior, quando nós falamos sobre o tema Eu sei em quem tenho crido, nós falamos sobre algumas peculiaridades do verdadeiro servo de Deus. Vamos ampliar alguns pontos comentando algo sobre o tema. Primeiro, uma das qualidades, a fidelidade. A fidelidade é indispensável na vida de um obreiro. Todo obreiro que finge ser fiel, em algum momento vai cair em contradição. A fidelidade envolve todas as áreas da vida do obreiro. Fidelidade com Deus, fidelidade com a família, fidelidade com a igreja, fidelidade ministerial, fidelidade nos negócios, enfim, em todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele instruindo o jovem pastor Timóteo, ele disse, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Olha, ser o exemplo dos fiéis.
Outra qualidade do obreiro aprovado é autêntico, autenticidade. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso é muito importante. Outra palavra de Paulo que eu gosto muito, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Meus queridos, o obreiro ele tem que ser autêntico. O obreiro não pode ter duas caras. O obreiro não pode ser covarde. Em outras palavras, o obreiro não pode ser frouxo. Você lembra da palavra de Deus quando Josué assume a liderança do povo de Israel que saía do Egito? Deus disse a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Podemos trasladar essas palavras ao jovem pastor Timóteo. Porque Timóteo era um líder que cuidava dos interesses do povo. Porque nesse caso aqui o líder, ele é um servo. Ele não visa seus próprios interesses, mas ele cuida dos interesses do povo de Deus. Timóteo, ele não cuidava dos interesses do povo para alcançar com isso algum favor pessoal. Ele tampouco não usava as pessoas. A sua relação com as pessoas não era utilitarista para conseguir algum benefício através do serviço prestado ao rebanho. Ele estava para servir. E Jesus foi o maior de todos os líderes. E ele disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Me lembro que quando os discípulos disputavam entre si quem seria o maior entre eles, o que é que Jesus fez? Jesus tomou uma bacia, tomou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Então nós vemos que Timóteo, ele tinha essas características. Timóteo era um homem de Deus. A sua vida estava centrada em Cristo. Ele estava comprometido com as Escrituras. Ele estava sendo fiel a Jesus e dedicado à sua igreja. Então, concluímos que Timóteo era um líder de caráter provado. Ele tinha zelo pela sua vida e também da doutrina. Ele era um homem consistente na teologia e na conduta. Seu caráter era aprovado. O apóstolo, ele escreve: e conheceis o seu caráter provado. Lá na Epístola de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 22. Então, Timóteo, ele era um homem irrepreensível, que tinha bom testemunho na igreja e fora. Isso é importante porque a vida do líder é a vida de sua liderança. Liderança não é apenas performance, mas sobretudo é integridade. Há um escritor, John Maxwell, ele definiu liderança como influência. Um líder influencia sempre, para o bem ou para o mal. A liderança jamais é neutra. Assim que o líder, ele pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Mas no caso de Timóteo, vemos que ele foi uma bênção, porque a sua vida referendava o que ele ensinava. Assim, o servo de Deus
deve esforçar-se para ser um vaso ou um utensílio de honra na casa de Deus, que é a igreja. Em qualquer lugar da casa, sabemos que há mobílias, há vasos e utensílios de várias qualidades, cada um em seu próprio lugar. Cada vaso, seja feito de ouro, de prata, de porcelana, de madeira, todo ele tem o seu lugar e o seu uso. E Timóteo reconhecia o lugar que lhe correspondia. Por isso ele era um obreiro humilde. A humildade é uma virtude que identifica o verdadeiro homem de Deus. O obreiro aprovado não deve ser orgulhoso, soberbo, de olhar altivo, que usa o púlpito para descarregar o seu furor contra alguém da congregação. Mas ele deve ser amigo, deve ser comunicativo, deve ser amável, deve ser generoso, deve ser humilde. A palavra de Deus nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Em Provérbios capítulo 16, no versículo 18. Assim que concluímos dizendo: oxalá sejamos verdadeiros obreiros do Senhor, provado e aprovado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe.